a organização é essencial, né? Tipo, a organização é a essência de você falar, cara, temos um caminho, né? A gente não está perdido aqui, tem um plano a ser seguido. E às vezes esse plano está na cabeça do fisioterapeuta, ele tem clareza sobre isso, mas o paciente, como alguém que está consultando alguém em busca de uma solução para a dor, né, para o problema que ele tem, muitas vezes ele está à deriva e ele quer você ali como um farol de condução para falar, me mostra o caminho. E é super comum, ainda mais na nossa situação, né, dor musculoesquelética, esse paciente está à deriva e você não informa ele sobre o caminho a ser seguido. Isso deixa ele extremamente inseguro, isso deixa ele extremamente vulnerável e atrapalha a adesão, atrapalha a evolução e tudo mais, sendo que uma das poucas coisas simples e de maior engajamento e resultado que você pode ter é comunicar os processos e decisões. Falar, ó, eu estou identificando tal coisa, isso daqui vai conduzir a gente a fazer tal coisa, eu preciso fazer isso, isso e isso, tudo bem por você, né? Essa contrapartida que acho que é o que falta no profissional que está iniciando aí no mercado de trabalho. E foi uma das coisas que eu senti que mais alavancou o meu potencial ali com os pacientes, que é o compartilhamento da decisão. E não só como compartilhamento de eu decidir junto com ele, mas eu estou sendo consultado, né? Então eu estou ali no meu papel de falar, está acontecendo isso, a gente estava esperando tal resposta em tanto tempo, hoje a gente está aqui nesse tempo, o que aconteceu, o que não aconteceu, a gente está acima, a gente está abaixo. Então você vai dando essa luz para ele na estrada, ele fica muito mais tranquilo e aí ele confia e segue aquilo com mais tranquilidade. Então, não sei se por coincidência, comunicação foi o ponto 1 e organização foi o ponto 2. Eu acho que não tem como dissociar, porque só comunicação, você vai comunicar o quê se você não tem um caminho? E só organização sem comunicação, você não, né, não tranquiliza a pessoa. Total. Eu acho que eu ia falar bem nessa linha que você traçou. Então, a vez que o paciente vem e ele precisa de uma explicação, ele está sofrendo um processo de dor, de lesão, de afastamento do esporte, e você não traça junto com ele um planejamento, qual a chance também dele aderir ao seu tratamento? Muitas vezes não é nem só, ele vai se sentir inseguro, mas vai continuar vindo meio assim. Não, às vezes ele nem vai marcar. Eu nem sei o que precisa fazer, você não me avisou, né? Então, exato. Eu vou confessar uma coisa, eu sofria muito com isso. No início, assim, logo que eu entrei na Care. Antes, a outra clínica que eu trabalhava, a gente tinha um processo de gestão diferente. Era uma pessoa que avaliava e outras pessoas atendiam. E esse comportamento de marcar as próximas sessões era feito pela própria secretária, enfim, a gente não era responsável por isso. Então, o que acontece? A gente não era responsável pelo paciente, a gente atendia o paciente. Você era um executor ali. Você era um operário. Então, eu acho que grande parte da virada de chave, né, da mudança de comportamento é quando você, de fato, se coloca no papel de responsável por aquele paciente. É isso que muda tudo, é a chave. Porque enquanto você não é o responsável por aquilo, se ele marcar ou se ele não marcar, se ele está sabendo ou se ele não está, bom, eu vou fazer a minha mobilização aqui, eu vou fazer a minha soltura, que é o que eu aprendi na faculdade que dá certo. Então, logo que eu entrei na Care, eu tinha um pouco disso de... Eu não falava muito, olha, eu explicava, diagnosticava, por conta da corrida, a mecânica, enfim, mas a pessoa muitas vezes não marcava a sequência porque eu não falava, você vai fazer 10 sessões, 2 na semana. Com qual periodicidade, né? Tipo, exato. Tudo bonitinho. E aí eu tinha um pouco esse problema, poxa, mas por que fulano não marcou? Aí eu comecei a perceber, então é o que o Rafa falou, poxa, por que será que não está dando certo? Será que falta capacidade técnica? Cara, isso é comportamental, 100%. E olha que coisa, a gente não aprende isso na faculdade. Eu acho que é uma coisa de vivência mesmo, mas eu acho que devia ter, com certeza, os cursos de graduação e pós-graduação deviam ter esse tipo de conteúdo, mas talvez até atrelado à parte administrativa, à gestão, para a gente ter uma compreensão um pouco mais ampla, né?